Me chamo Lara Lai Schunemann, sou acadêmica do terceiro semestre do curso de Agronomia da Unijuí e apresentarei meu trabalho intitulado Estratégias para a Obtenção de Variabilidade Genética, relacionado à disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, ministradas pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Primeiramente, o que é variabilidade genética? Variabilidade é o termo dado a qualquer alteração a nível genético que pode ou não ser expresso pelo fenótipo. É a variação de um determinado genótipo dentro de uma população. E dentre os objetivos de um programa de melhoramento, destaca-se a geração e aumento da variabilidade genética, de modo que sejam encontrados materiais com diferentes níveis de tolerância aos estresses que podem afetar a espécie e a obtenção de variedades e híbridos. É importante destacar que a variabilidade genética ela é de extrema importância dentro de um programa de melhoramento, desde que ela seja conservada. Diversidade e variabilidade são dois conceitos frequentemente confundidos ou então tratados como sinônimos, mas possuem significados distintos. A diversidade genética é a quantidade total de variações genéticas observadas e está relacionado tanto entre as populações de uma espécie, como também entre os indivíduos de uma população. Já a variabilidade genética mede a tendência dos diferentes alelos de um mesmo gene que variam entre si e está relacionada a uma certa população. Então, além da diversidade de espécies existentes que o ser humano cultiva, também há presença de variabilidade dentro de cada uma delas, tanto de natureza ambiental como genética. Dentro da diversidade genética, temos os centros de origem das plantas cultivadas, que é o local geográfico de onde a espécie é originária e também pode ter sido domesticada e evoluída. E originou-se a partir dos estudos do botânico russo Nikolai Ivanovich Vavilov sobre a diversidade genética das plantas cultivadas e seus parentes silvestres ao redor de todo o mundo. Pode ser dividido em primário, que possui máxima variabilidade, e centro de origem secundário, onde não tem máxima variabilidade, mas ainda assim tem grande dimensão. Na primeira proposta de Vavilov haviam 5 centros, e após alguns anos, então, foram adicionados mais 3 centros e 3 centros secundários. Quanto à variabilidade genética, então, temos os pools genéticos, que é a condição ou forma de acesso à variabilidade genética. E está dividido, então, entre 4 pools genéticos. O primário possui genes e alelos oriundos da mesma família botânica, onde não terá problemas com o sistema reprodutivo e nem impedimentos de polinização. Um exemplo disso é cruzar cultivares de aveia branca. Pool gênico secundário possui genes e alelos oriundos da mesma espécie ou mesmo gênero, sem problemas reprodutivos, mas com alguns problemas de polinização. O exemplo é o cruzamento entre a aveia branca e a aveia preta, que são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Pool gênico terciário, então, é genes e alelos oriundos de famílias botânicas diferentes e ou gêneros diferentes, possuindo, então, grandes problemas no cruzamento e pareamento cromossômico, e poderá também ter grandes diferenças no nível de ploidia, e terá que ser feito o uso de algum recurso para que se possa obter uma progênie viável. O exemplo, então, é a triticale, onde o genitor feminino é o trigo e o genitor masculino é o centeio, que são de famílias iguais, mas de espécies diferentes. E o pool gênico quaternário, o último, possui genes e alelos oriundos do cruzamento entre reinos, gêneros, famílias, ordens e espécies diferentes, com grandes problemas no pareamento cromossômico, também com problemas com o sistema reprodutivo, fazendo então ser necessário o uso de ferramentas aprimoradas de biotecnologia e de cultura de tecidos. O exemplo, então, é o híbrido de milho BT, onde o milho foi cruzado com uma bactéria de solo, e são de reinos diferentes. Como forma de ampliação da variabilidade genética, temos a recombinação, que é a formação de combinações novas de alelos, e permite que um número enorme de genótipos seja formado, mesmo que haja um pequeno número de genes e poucos alelos em cada. A recombinação ela supre a população de indivíduos com novas combinações gênicas, promovendo rápida adaptação às mudanças bruscas que podem ocorrer no ambiente. A seleção, ou seja, a escolha dos genótipos que vão ser utilizados para a hibridação, visa a herança dos caracteres a serem melhorados, a divergência genética entre possíveis genitores e a fonte de germoplasma parental. A seleção de genótipos ela é um fundamento que visa o aumento das frequências dos alelos favoráveis. Outra forma de ampliação da variabilidade é a hibridação, onde gametas geneticamente diferentes são fundidos e resultam em indivíduos híbridos heterozigóticos para um ou então mais locos. A hibridação artificial ela é objetiva reunir em uma nova linhagem pura os alelos favoráveis presentes em 2 ou então mais cultivares comerciais já existentes, linhagens elites de programa de melhoramento, plantas introduzidas ou então espécies relacionadas. Resumidamente, para se desenvolver linhagens puras utilizando a hibridação, primeiramente deve-se fazer seleção parental e então a hibridação, onde se obtém então a geração F1. E depois a condução das populações segregantes, F3, F4, F5, assim por diante,
e posteriormente, então, seleciona-se as plantas individuais. E em seguida avalia-se as linhagens puras em gerações avançadas e, por último, a produção comercial de sementes do novo cultivar. Outras formas de ampliações da variabilidade, então, é a introdução de espécies, que nada mais é do que a busca de novos DNAs, genes, alelos e nucleotídeos em centros de origem ou então em centros de diversidade genética, como, por exemplo, o acesso ao patrimônio genético, ou as landraces, que numa tradução direta significa raças da terra, ou então ainda a introdução de espécies, que é trazer um gene específico e anexar a cultivar que se está sendo desenvolvido. Um exemplo, então, é utilizar o gene inox na cultivar que está sendo desenvolvida, que é registrado pela TMG. A última forma de ampliação da variabilidade genética é a variação somaclonal, onde variações podem ser tanto resultantes unicamente do meio, ou seja, não hereditárias, como também podem ser provocadas por alterações na constituição gênica, que aí sim são hereditárias. E somaclonal é pois não se utiliza sementes, mas sim clones. E as plantas regeneradas são consideradas fenotípica e também genotipicamente idênticas à planta que lhes deu origem. A variação somaclonal ela causa alteração do número de cromossomos e de sua estrutura e podem ter valor essencialmente para as espécies propagadas vegetativamente, como é o exemplo da mandioca e cana-de-açúcar. A única forma de criação da variabilidade genética é através da mutação gênica, que é a fonte original de variações genéticas e resulta na formação de novos alelos dentro da população. As mutações elas ocorrem de forma espontânea em nível gênico numa frequência de aproximadamente 1 para 1 milhão por geração, e pode ser elevada de 1 para 1 mil quando o material gênico for submetido a tratamentos como, por exemplo, físicos e também de agentes químicos. As mutações elas podem ser úteis, detrimentais ou neutras. E essas mutações detrimentais, elas podem ser eliminadas por seleção natural ou então artificial. As mutações úteis, elas promovem pequenas alterações das características do organismo, que vão se acumulando gradualmente no organismo e ocorrendo então assim uma lenta transição nas características. Quanto aos agentes mutagênicos, os físicos são os raios ultravioleta e as radiações ionizantes, como os raios gama, raio-x, partículas alfa e beta e prótons e nêutrons. Já os químicos, a gente pode citar o gás mostarda, o dilmetilsulfato, o dietilsulfato, o etilmetanosulfonato e o malária. É importante destacar que cada um dos agentes mutagênicos tem as suas próprias características e elas devem ser levadas em consideração quando eles forem utilizados. As plantas diretamente originárias do tratamento de sementes com propagação sexuada são consideradas da geração M1 e produzem sementes M2. E as plantas provenientes de sementes M2 são da geração M2 e produzem sementes M3, e assim sucessivamente. As mutações elas são mais utilizadas para casos onde a característica procurada não existe no germoplasma da espécie. Após o mutante ser obtido em uma planta não comercial, esse gene é transferido por retrocruzamento para cultivar ou então para um de seus genitores, quando é o caso dos híbridos. Em espécies com a propagação restritamente vegetativa, como por exemplo do alho, ou algumas espécies com difícil obtenção de progênios, como alguns grupos de bananeira, há uso rotineiro de mutações. Como forma de redução da variabilidade genética, temos a migração, que é a incorporação de indivíduos, ou seja, alelos, em uma certa população. Em consequência, na nova população ocorrerá frequências alélicas diferentes daquelas da população original. É um fator, então, auxiliar para a ocorrência de fluxo gênico, propiciando a atuação da seleção natural, hibridação e também a deriva genética, e sem deixar de considerar a adaptação e a especiação. A efetividade da migração é dependente da sua quantidade e também da divergência genética das populações participantes, e as populações mais próximas são geneticamente mais similares, e a migração então não constitui-se como um importante instrumento de alteração das frequências alélicas. Outra forma de redução é a deriva genética, que é uma flutuação aleatória na frequência alélica, levando à fixação ou à perda do alelo. E esse processo ocorre em toda a população finita, porém ocorre mais depressa quando a população for menor. O efeito da deriva genética sobre as populações é a redução do tamanho efetivo populacional, o que gera a perda da variação genética e a redução da heterozigosidade. Essa perda de variação genética, ela produz uma redução da habilidade das populações de se adaptarem a mudanças ambientais, o que leva muito dessas espécies a atingirem uma limitação evolutiva e torna esse efeito muito importante nos estudos sobre composição genética de populações. A última forma de redução da variabilidade genética é a erosão genética, que é a perda de genes ou genótipos, a variabilidade, e espécies ou a redução global da diversidade biológica. Esse fenômeno ele é irreversível
e ele pode ocorrer em áreas naturais ou então degradadas, seja devido a queimadas, estradas, represas, entre outros, em bancos de germoplasma mal preservados ou em programas de melhoramento que é causado pela seleção intensa. Por isso, né, as espécies silvestres elas são importantes fontes de germoplasma para programas de melhoramento, já que essa uniformidade genética que as culturas modernas apresentam leva à erosão da variabilidade genética. Como forma de conservação dos recursos genéticos, temos duas formas principais. Uma delas é in situ, onde a preservação do germoplasma é realizada no seu habitat natural, em reservas onde o ambiente é semelhante ao da espécie, como, por exemplo, reserva biológica ou então parque natural. Porém, quando não são monitorados, nem todo parque natural é um banco de germoplasma. O exemplo in situ, então, é a Serra de Manantlán, no México, onde localiza-se um banco de germoplasma com 140 mil hectares que servem de reserva biológica para a Zea diplorepens perennis, que é um parente silvestre do milho. Outra forma de conservação é o ex situ, que são bancos de germoplasma, onde uma amostra da variabilidade genética de certa espécie é conservada em condições artificiais, ou seja, fora do habitat da espécie. Em geral, então, se faz o armazenamento de sementes em umidade e também temperaturas baixas, e assim essa variabilidade das sementes é preservada por até décadas. Um exemplo disso é o Svalbard, que é o Banco Mundial de Germoplasma, situado na Noruega, e a finalidade desse banco, então, é garantir a disponibilidade de recursos genéticos, mesmo com a ocorrência de perdas em outros bancos, ou então uma catástrofe global. Como problemas de variabilidade genética, então eu trago um exemplo da cana-de-açúcar, que existe grande dificuldade de buscar ampliar a variabilidade genética e identificar genótipos adaptados à região sul do Brasil, devido a condições climáticas, principalmente a geada que ocorre no inverno, tendo como consequência a senescência do meristema apical. Há tentativas de aumentar a variabilidade, então é a mutação induzida, porém, para algumas características, há dificuldade de identificação das mudanças na constituição genética do genótipo. Outro exemplo é o triticale, onde cruzamentos artificiais têm pouco gerado contribuição para fomentar a variabilidade genética, comparado então a outras espécies devido à sua limitada base genética. A recombinação de genes por meio de hibridações, o ganho de alterações alélicas com mutações induzidas, podem ser de muita utilidade para conseguir genótipos com maior precocidade, adaptação à variabilidade genética, favorecendo então a seleção de genótipos superiores. Como resultados para esse trabalho, então buscou-se exemplo de aplicabilidade, onde eu trouxe então um estudo desenvolvido por Cordeiro e de Medeiros em 2010, onde 32 genótipos apresentando elevada produtividade, combinada às características agronômicas de interesse com potencial para utilização como genitores em um programa de melhoramento genético, buscando a ampliação da base genética do arroz irrigado, foi feito através de hibridações utilizando a espécie de arroz Oryza glumaepatula, que é uma espécie silvestre, e a espécie Oryza sativa, que é cultivada. O outro estudo que eu trouxe talvez seja um dos estudos mais importantes já realizado por um agrônomo, que ocorreu nos meados do século XX, onde Norman Ernest Borlaug desenvolveu no México cultivares de trigo semianões com alta capacidade produtiva no México, Paquistão e na Índia. Com isso, o México se tornou o maior exportador de trigo nos anos de 1963 e 1965 a 1970. E a produção dobrou no Paquistão e na Índia, garantindo então a segurança alimentar do local. A maior eficiência fisiológica era para a absorção do nitrogênio e a não apresentação do acamamento típico das plantas sob elevadas doses de nitrogênio, que acaba inviabilizando a colheita, foram duas das razões apontadas para que as produtividades recordes ocorressem nos cultivares semianões de milho. E essas cultivares, mais o aumento da produção, foram os principais passos para a Revolução Verde nos anos de 1950. Como conclusão, então, desse trabalho, o incremento da agricultura milhares de anos atrás contribuiu grandemente para a preservação e evolução da espécie humana, sendo esse efeito considerado por muitos estudiosos como uma das, se não a maior conquista dos seres humanos, onde a preservação da variabilidade genética das espécies vegetais, aliados ao melhoramento genético de plantas, garantirá por meio da agricultura a sobrevivência futura da humanidade, bem como ocorreu nos primórdios. Não deve-se pensar somente, né, em aumentar a capacidade produtiva de cultivares de interesse humano, mas também deve haver uma preocupação com a preservação da variabilidade genética das espécies vegetais, já que esse ato, então, garantirá na criação de novas cultivares no futuro. Algumas referências que eu utilizei para elaborar o trabalho. Agradeço grandemente pela atenção de todos e deixo o meu contato para sanar qualquer dúvida que vá surgir a respeito do trabalho.